A paz do Senhor Jesus, oh glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus, né, irmãos? E hoje estamos aqui mais uma vez, postando mais um vídeo para você, e hoje vamos estar falando exatamente a respeito da conduta cristã, parte 7. E hoje nós vamos aqui trazer uma palavra para você no livro de Colossenses, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Pois é, exatamente aí onde a gente vai estar trazendo uma palavra para você, em nome de Jesus. E através deste versículo nós queremos tirar por tema para que possais andar dignamente diante do Senhor. E a Bíblia diz assim em Colossenses, capítulo número 1 e versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando a Ele em tudo. A parte B do versículo diz, frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor. Pois, meus prezados irmãos, a sã doutrina, ela nos leva à conduta correta. O cristianismo, ele não é um simples modo de vida, de maneira nenhuma, no sentido moderno, mas sempre é um modo de vida fundamental sobre uma doutrina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois é isso, é exatamente isso que nós temos que aprender nesses últimos dias, é a respeito da conduta cristã. E inclusive neste versículo você vai ver assim, aonde ele diz, na parte, eu deixei bem destacada, exatamente aonde ele diz, agradando em tudo, agradando em tudo. Meus prezados irmãos, isso não só significa agradando a todos, não. A frase, ela traduz melhor assim, na Bíblia, a linguagem atualizada, que diz, para o seu inteiro agrado, isto é, no Senhor. Então, agradando em tudo e para o inteiro agrado no Senhor. É importante que nós tenhamos uma vida diretamente ligada a Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero deixar um conselho para você que está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, aonde ele expressa dizendo, não somente devereis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo, para que vá e vos seja, que esteja ausente ou que esteja presente acerca de vós, quero que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. É o Evangelho, irmãos, que está em jogo. É por isso que nós temos que ter uma conduta, uma conduta adequada neste mundo que qual nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa conduta, irmãos, eu quero apresentar para vocês exatamente um ponto importante para nossas vidas. Além de nós sermos umas pessoas que deveremos ter uma vida dignamente diante do Senhor, precisamos também diante do Senhor ser uma pessoa irrepreensível. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que diz assim o versículo, não se porta como indecência, ou não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Isso é aquela parte onde Paulo expressa sobre o amor. Então, quando a gente amamos, há uma dedicação maior. Nós não vamos suspeitar mal, nem nós se comporta com indecência, de maneira nenhuma. Inclusive essa passagem na Bíblia linguagem de hoje, ela até expressa assim, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que faça alguma coisa que quer. Não. Oh, glória a Deus. Ele não faz as coisas que querem, diz o texto da palavra do Senhor. Na Bíblia linguagem de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós vimos aqui para Filipenses, capítulo 10 e versículo... capítulo 1, versículo 10, Capítulo 1, versículo 10, aonde Paulo mais uma vez expressa agora para os Filipos, dizendo assim, para que provais coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até a vinda do Senhor. Olha só, se você ler essa passagem na Bíblia contemporânea, inclusive da editora
vida, né? Aonde foi quem traduziu a Bíblia nessa linguagem. Então expressa assim: para que possais discernir as coisas excelentes, né? Para possais discernir as coisas excelentes, para que esteja sincero e inculpável até o dia do Senhor. Olha só, precisa ser uma pessoa sincera e sem escândalo algum. Sincero significa sem nenhuma mistura de mal, sem escândalo algum, significa inculpável. Inculpável. Sincero significa sem mistura, e sem escândalo significa inculpável. Então isso é inculpável diante de Deus e dos homens, né? Glória a Deus. De tal santidade deve ser o alvo supremo em toda a nossa vida, e todos os crentes precisa ser este alvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, só vamos ver que Paulo, expressando aos romanos, você pode conferir aí e ver que isto inclui também o amor, né? E que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, e também Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quando a gente somos uma pessoa irrepreensível, você vai ver nessas pessoas, nos crentes, que ele deve ser o quê? Ele deve andar com verdade nova, com fé, com espiritualidade, com estabilidade, com amor, com cautela, com iluminação, né? E andar semelhante a Cristo. E você vai ver todas essas palavras que eu disse para você, e elas estão baseadas no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 8 e 1, e 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, louvado seja o nome do Senhor, e também ainda em Gálatas, capítulo 5, versículos 16, Efésios 4 e 1, Efésios 5 e 2, Efésios 5 e 15, Colossenses 2 e 6, 1 João, capítulo 1, versículo 7, 1 João, capítulo 2, versículo 6, e nós temos um exemplo extraordinário de um homem que andava assim, era exatamente Davi, onde você vai ver no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, e o capítulo 18 e o versículo 30, e também no Salmo, ele vai expressar no Salmo 101, versículo 2, então devemos ser um crente exatamente irrepreensível, louvado seja o nome do Senhor. Ficamos por aqui, no próximo vamos estar falando sobre esta mesma assunto, sobre a conduta do crente, onde vamos estar falando sobre ser inculpável, viu? Ser uma pessoa inculpável. Então que Deus vos abençoe e aguarde o próximo vídeo em nome de Jesus.